Olá a todos, meu nome é Rodrigo. Eu estou aqui para falar de um outro assunto muito interessante, que é sobre a grande ilusão da crise que ocorreu no Brasil em 2009. Sabemos que no ano de 2009 iniciou a crise nos Estados Unidos, no qual se propagou por vários países, inclusive os países da União Europeia, atingindo e abalando várias economias mundiais. Mas a situação que aconteceu aqui no Brasil e que esse conceito de crise foi bom para os governantes foi criar uma ilusão no qual o Brasil se levou. Mas como assim? Veja bem, quando se fala na crise que ocorreu, eles falam como se houvesse apenas dois estágios, ou seja, o estado normal e o estado de crise. Então, antes da crise do ano 2009, eles acreditavam que o Brasil estava no estado normal. Normal aqui entre aspas, no caso. Sendo que, na verdade, isso é uma ilusão, porque tudo quando a gente vai fazer algum tipo de análise, a gente usa pelo menos uma escala de 0 a 10. E em relação aos países, deveria até ser maior, porque o conjunto de variáveis que mede um país seria grande. Então, eles falavam que o Brasil estava preparado para a crise, sendo que o Brasil, na verdade, estava numa posição abaixo da crise. Veja essa situação aqui. Aqui eu criei uma classificação mais justa que vai de 0 a 10, no qual o estado 5 seria o estado intermediário, um estado normal ou razoável. Então, o estado de crise seria aqui um pouco mais abaixo. Então, eles imaginavam que o Brasil estava aqui no estado normal ou razoável e que entrou em crise devido à crise dos Estados Unidos. Mas eles diziam que o Brasil estava preparado para enfrentar a crise. O grande erro, a grande farsa, é que o Brasil, analisando o seu histórico, que todos conhecem, que é tido como um dos países mais violentos do mundo, uma das piores distribuições de renda do mundo, um governo altamente corrupto, onde a baixa qualidade de vida. Então, analisando todas essas questões, a questão também do salário mínimo ser muito pequeno, que não dá para sobreviver, e o Brasil é um país muito caro, sendo um dos mais caros do mundo. Então você tem um salário baixo e o custo de vida extremamente alto. Então, analisando todas essas questões, eu poderia tranquilamente dizer que o Brasil estava bem abaixo da crise. Ele estava nessa colocação aqui de destruição. Tanto é que quando os Estados Unidos resolveu invadir o Iraque, muitos brasileiros em diversas cidades saíram às ruas colocando faixas dizendo paz, paz, paz no Iraque. Mas na verdade eram os iraquianos que no auge da guerra deveriam sair com as placas dizendo paz, paz, paz no Brasil, porque a situação aqui estava sendo pior do que lá. A quantidade de mortes aqui era muitas vezes maior do que lá no Iraque no auge da guerra. Parece até brincadeira, mas era pura realidade. Então, como é que eu digo que um país que é manchado por sangue, que quando você vai ler um jornal, se você torcer o jornal sai sangue, a televisão que jorra sangue, um país que tem tanta arrogância, abominação, avareza, tanta corrupção, eu posso dizer que eles estavam no estado normal. A sua classificação era de destruição. Não chegava a ser total destruição a nível de 0, mas estaria bem abaixo da crise. Então, quando falou que o Brasil estava em crise, eu me alegrei, porque eu pensei que da situação de destruição ele tinha subido 2 estágios até o estágio de crise. E o governo foi tão malicioso que colocou o Brasil aqui, como se tivesse uma situação normal, dizendo: olha, a gente está bem preparado para enfrentar a crise.
Ou seja, o Brasil estava preparado para evitar com que a situação piorasse. Mas na verdade, o Brasil não estava aqui. Isso foi ilusão que foi criada. O Brasil, na verdade, estava aqui, de forma bem clara. Então, percebemos que o que foi falado, essa situação toda, foi na verdade uma grande ilusão que favoreceu apenas o governo, falando que o Brasil estava preparado para a crise, sendo que o Brasil estava abaixo da crise, ele estava em destruição. E antes ainda tinha uma outra situação, ele não estava nem no caos, ele estava aqui. Mas colocaram o Brasil aqui. Então essa situação de crise fez apenas para que elevasse uma falsa situação no Brasil. Para que você tenha ideia, no ano de 2009 eu estava na Irlanda, no qual eu morei lá por 1 ano e meio. Nesse ano a Irlanda também ela foi afetada pela crise. Mas o que eu achei interessante é que quando eu andava nos parques, durante a semana, eu via um monte de gente nos parques, em pleno horário de expediente, entre 2, 3, 4 horas da tarde. As pessoas conversando, lendo livro, passeando, na maior tranquilidade. Eu falei, mas que crise é essa? Eu vi o pessoal consumir muito. E dizia que a Irlanda estava no auge da crise. Eu falei, mas assim até eu quero ser crise. E nenhum daquelas pessoas que estavam lá estava precisando de dinheiro. Eu fui descobrir que magia que era essa. Que na verdade não tem magia nenhuma. A situação é muito simples. É que a pessoa lá, ela tem um apoio por parte do Estado. Ou seja, se você ficar sem emprego, você pode ficar por 10 anos ou mais, por tempo indeterminado. Você vai ter apoio do governo. Onde o salário mínimo lá é 1.340 euros. Mais do que suficiente para você viver bem. Além disso, você não precisa pagar a universidade, porque as universidades são todas gratuitas. Além disso, o governo te dá um cheque de 5.000 euros para estudar. Outra situação também é que se você tem um filho, você ganha 900 euros por mês. Além do salário mínimo, que é de 1.340. Então é um povo que realmente tem uma qualidade de vida elevada. Não é à toa que a Irlanda é o 5º IDH do mundo. Sendo que IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mede a qualidade de vida das pessoas. Lá também percebi que não há tantos estabelecimentos comerciais como você tem aqui no Brasil. E nos estabelecimentos comerciais há muitos estrangeiros, não irlandeses, que trabalham. O que pouca gente sabe é que o dinheiro que é produzido não é baseado através do trabalho. Então lá sim, o governo injeta dinheiro na economia. Ou seja, injeta dinheiro na vida das pessoas. Ao contrário do Brasil, que não se injeta dinheiro nenhum, porque para se ter dinheiro aqui é necessário que haja dívidas. Como já expliquei no outro vídeo feito anteriormente. Então a situação lá é muito tranquila. E estava no auge da crise. E eu pensei, bom, assim até eu quero ser crise. Mas só as pessoas que são de lá é que têm esse privilégio. Os estrangeiros não têm. Vamos ver um pouco sobre IDH. IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano, ou qualidade de vida. A estatística é composta a partir de dados da expectativa de vida ao nascer, ou mortalidade infantil, educação e renda per capita. Eu acredito que o que mais se aproxima da qualidade de vida das pessoas seja o IDH, não a economia. Porque no ano de 2010 o Brasil era 73 no IDH. No ano de 2011, quando o Brasil se tornou a 6ª economia, a qualidade de vida do Brasil despencou de 73 para 84. Aí agora eu te pergunto, de que adiantou o Brasil ter aumentado a economia, sendo que a qualidade de vida das pessoas caiu? Não adiantou nada. Como é que eu vou chegar para uma pessoa que está na rua, um mendigo, e falar, olha, o Brasil é a 6ª economia, e a pessoa está em total miséria? O que isso vai somar para essa pessoa? Não vai somar nada, porque se as pessoas não tiverem qualidade de vida, de nada adianta. Essa questão de falar que o Brasil é a 6ª economia só é interessante para quem está no topo da pirâmide, em especial aqueles que estão no poder, os políticos. Porque para a população isso não soma nada, isso é ilusão. Então, esse IDH, embora seja um índice que aproxima o que é a qualidade de vida de um país,
no meu ponto de vista, ele deixa a desejar. Porque ele não fala sobre a questão da segurança, ele fala sobre expectativa de vida, ou mortalidade infantil, educação e renda per capita. Se colocássemos os itens de segurança, com certeza o Brasil ia cair muito, porque é tido como o país mais violento do mundo. Um país já manchado por sangue. Em relação à Irlanda, por exemplo, outros países nórdicos, a Islândia, os policiais, por exemplo, não usam armas. As casas, elas possuem muro de menos de meio metro. Tem casa que nem portão tem. Para você ver como é tranquilo lá. Então, essa situação poderia ser pior, na verdade, se o índice de desenvolvimento humano levasse em consideração a segurança. Porque o Brasil ia cair mais ainda. E era um item importante que se levasse em consideração. Não sei por que eles não colocou isso ainda. Veja que aqui temos uma ilustração mostrando muito bem essa questão do Brasil ser sexto IDH. Quer dizer, sexta economia do mundo. E em relação ao IDH, veja, todo mundo está falando que aumentou o IDH. O que é IDH? Aí o sujeito aqui responde: deve ser mais um imposto para a gente pagar. Porque, infelizmente, o Brasil tem um dos maiores impostos do mundo, um salário baixo e as coisas extremamente caras. Um sistema projetado para arrebentar as pessoas. Situação terrível essa. Vamos ver o que o ex-presidente Lula falava em relação à crise. Acompanhe comigo. A verdade é que o PIB de hoje demonstra que a economia brasileira está se recuperando. Veja a ilusão. O presidente falou que a economia brasileira está se recuperando. Mas a qualidade de vida das pessoas, ele não diz que sempre foi baixa e ruim, de forma geral. Países da Europa, no qual você facilmente adquire produtos, onde você pode comprar um carro, citar mais uma vez a Irlanda, você compra lá a BMW, ano 2002, 2001, por apenas 1.000 euros, 1.500 euros. Você compra um carro novinho, carro bacana, inclusive BMW por 12, 13, 14 mil euros. Então, como é que eu posso dizer que no Brasil, você que tem que trabalhar anos e anos para financiar um carro, dizer que a qualidade de vida aqui é boa? Não é. Lá você compra laptop 400 euros, 450. Ou seja, em um mês de trabalho você tem condição de comprar um carro bacana e um laptop em apenas um mês. Ou seja, em um ano de trabalho você tem a vida estruturada. Só que, claro, nós como somos estrangeiros, a vida lá é mais difícil para conseguir emprego. Eles não dependem de emprego porque eles têm um apoio na base. Coisa que o Brasil não tem. Grande parte dos países europeus possui essa situação. Nós vamos continuar acompanhando o vídeo. Mas demonstra também que ele só caiu do jeito que caiu. Porque uma parte da sociedade brasileira entrou em pânico. Porque acreditou mais nas manchetes de jornais do que naquilo que a gente falava que ia acontecer neste país. Teve gente que desativou totalmente qualquer investimento. Teve gente que deu férias coletivas no mês de dezembro. Teve gente que deu férias coletivas no mês de janeiro. E eu acho que foi um erro de pessoas que preferiram acreditar. Veja que a mentalidade do presidente é igual à maioria dos brasileiros, no qual o Brasil funciona da seguinte forma: se você tem emprego, você tem um rendimento, que esse rendimento pode ser insuficiente, um pouco mais que suficiente, suficiente e bom, porque com salário mínimo não dá para você sobreviver. Com R$1.000 você sobrevive com dificuldade. Eu estou falando uma pessoa só, não estou falando uma família. Então, uma questão que não é falada de forma clara é que o povo brasileiro, como não sabe, não conhece, acha que as pessoas
dos países que têm qualidade de vida, quando estão sem emprego, elas não têm rendimento. Mas lá saiba que existe um apoio na base. Eu posso citar como exemplo a Noruega, a Suécia, a Suíça, a Irlanda, entre tantos outros países, no qual se você não tem emprego, você não fica preocupado em pagar o aluguel, você não fica preocupado, desesperado para comprar comida, porque você sabe que terá um apoio por parte do Estado, coisa que no Brasil não tem. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, ela tem dinheiro para se manter por mais 3 meses, depois acabou. Aí depois ela corre risco de cair na miséria, ser despejado. Então é por isso que o povo fica correndo de um lado para o outro, desesperado. Todo mundo diz que não tem tempo, que não tem tempo. Mas com a situação dessa, não tem como ter tempo mesmo. O pior é que o povo brasileiro corre para cima e para baixo, e a destruição só aumenta. Uma correria que de nada soma e que só tem feito com que a destruição aumente. Mas vamos continuar acompanhando o vídeo. Muitas vezes, numa mentira bem contada, do que acreditar numa verdade nua e crua que estava acontecendo. Este país realmente estava mais preparado que todo o mundo desenvolvido para enfrentar a crise econômica. Agora eu te pergunto, como é que o Brasil estava preparado para enfrentar a crise, sendo que ele estava abaixo da crise, como vimos anteriormente? O Brasil era uma situação de destruição, ele não era crise. Então veja como o presidente é esperto em elevar o Brasil a uma condição boa antes de 2009. Antes de 2009 o Brasil era caos. Isso era nítido. Era jornal que se você torcesse jorrava sangue, televisão que jorra sangue. É abominação que vai, abominação que vem. E isso é o que se sabe. É aquilo que não se sabe. Quantos casos de pessoas que são injustiçadas que a gente não toma conhecimento? Porque o que a mídia mostra não chega a ser 10%. Existe muita abominação que não temos conhecimento. Então o presidente aqui usou da malandragem, dizendo, olha, estávamos preparados para a crise. Mas interessante que a situação do Brasil era bem pior do que a crise, do que a destruição. Então como é que vai estar preparado para uma coisa que na verdade ela é pior do que aquilo no qual se prepararia? Vamos continuar assistindo. Mais do que toda a Europa e mais do que os Estados Unidos. Estávamos preparados, porque o povo fez sacrifício quando tinha que fazer sacrifício. Nessa época aí eu não lembro qual era o salário mínimo. Se era R$500 ou 400. É tão pouco que até nem compensa lembrar. Agora um país com salário tão baixo e um custo de vida tão alto, como é que diz que o país está preparado para uma crise? Porque ele já está na destruição grande. É isso que não explica, é isso que não mostra. Uma situação muito complicada, no qual há milhões de pessoas nas ruas, na mendigagem. Isso, na verdade, para mim, é bem abaixo da crise. Isso não é crise, isso já é abominação. Vamos continuar assistindo. O povo teve paciência quando tinha que ter paciência. Mas quando eu fui dia 23 de dezembro para a televisão, num programa em rede nacional, que deveria ser o presidente da Federação do Comércio que deveria fazer, fui eu fazer, para pedir para o povo brasileiro que se tinha problema de perder o emprego e ficar devendo por conta da crise econômica, ele teria muito mais possibilidade de perder o emprego se ele não consumisse, porque aí sim a economia ia parar totalmente. E graças. Bom, então a gente vê a situação que o governo engana muitos, dizendo, vocês é que tem, a culpa é de vocês que não estão consumindo, não sei o que. É uma situação muito complicada, porque a gente sabe que esse dinheiro chega à base de dívida. E existem muitas famílias que são super endividadas. Mais de 60% das pessoas devem. E as pessoas não conhecem como funciona o sistema. Esse sistema no qual você, para ter dinheiro, tem que ter dívidas. Ao contrário de alguns países que verdadeiramente apresentam qualidade de vida, no qual o governo injeta dinheiro diretamente em suas contas, mas no Brasil isso não acontece. Graças ao povo brasileiro e, sobretudo, a parte mais pobre deste país, a economia deste país sobreviveu.
com o comércio crescendo praticamente durante 23 meses seguidos. E o governo, ao invés de ficar com medo como... Só que o Lula não explicou aí que esse comércio... Porque o povo é muito influenciado. A mídia falou, olha, a gente agora tá bem. O povo achando que tá bem, começou a gastar aquilo que não tinha, entrou em superendividamento. Isso o presidente não fala. Existem muitas pessoas que são super endividadas. E qual que é o grande mal disso? A pessoa tem estresse, depressão, tem nervosismo, tem insônia, tem aborrecimento, tem ataque de fúria. Um sistema projetado realmente para arrebentar as pessoas. Bom, no próximo slide aqui, nós temos o livro no qual tem um grande aprendizado, que é o livro Brasil, a área mais privilegiada do planeta. Algo que muitos países já sabem, que o Brasil é tido como uma das áreas mais ricas, se não a mais rica do mundo, privilegiado em tudo, em pedras preciosas, em ouro, em prata, uma das maiores reservas de nióbio do mundo, rica em petróleo, um solo altamente fértil, um país no qual não tem terremoto, maremoto, vulcão. É um livro excelente que aborda diversos assuntos, temas como geografia, história, política, economia e ética. Você pode encomendar o livro de qualquer lugar do Brasil, tanto pelo site, pelo e-mail, ou então entrando em contato pelo fone. Eu espero que essa informação seja de grande importância a você e até a próxima.